Voltando, pessoal, dando sequência à nossa aula, nós estudamos então o LAT, né, que é um sólido de revolução, e o próximo objeto que a gente vai estudar, no POV-Ray a gente chama ele de blob, tá? E ele serve muito bem para a gente tentar modelar fluidos ou então campos de força, tá? Como que eu posso imaginar, a princípio, o que é um blob? Um blob, pessoal, vamos imaginar como sendo um conjunto de esferas. Eu posso até colocar outros componentes, tá? Por exemplo, cilindros, mas normalmente a gente usa as esferas para fazer isso. E essas esferas, elas interagem entre si, ou seja, de alguma forma, essas esferas se influenciam mutuamente. E essa influência que uma esfera tem sobre a outra, ela pode causar deformações nas esferas que compõem esse conjunto. Tá? E isso acaba dando origem a um objeto interessante que a gente pode usar, por exemplo, para modelar um fluido tipo água ou para modelar um campo de força, tipo um campo magnético, alguma coisa nesse sentido. Ok? Mais uma vez, eu vou sair da minha apresentação e vou lá para a minha lousa, tá? Para tentar mostrar de uma maneira um pouco mais mastigada o que seria um blob. Tá? Então, eu vou apagar aqui o meu desenho. Eu vou imaginar, pessoal, de novo, olha, o meu sistema de coordenadas, tá? Vou desenhar ele mais ou menos aqui. Então, y, x. Detalhe, agora eu já vou pensar em 3D, não vou pensar mais só em 2D. Eu só não vou desenhar o eixo Z, tá? Eu vou apagar, tá? Eu não vou ficar desenhando o eixo Z para não ficar difícil para a gente enxergar o meu desenho, tá ok? Mas agora eu já estou pensando em 3D. E vamos imaginar que no espaço 3D eu coloco duas esferas, tá? E essas minhas esferas, elas são, na verdade, olha, por exemplo, cargas elétricas ou cargas magnéticas. Pelo que a gente aprendeu da física, essas cargas elétricas, elas vão interagir entre si e essa interação, ela vai dar origem a um campo, não é isso? Pode ser um campo elétrico ou um campo magnético ou um campo eletromagnético nesse exemplo que a gente está tratando, tá ok? O que eu quero deixar bem claro é que existe uma interação entre essas esferas e essa interação dá origem a esse campo que eu estou desenhando, ok? Acontece que normalmente esse campo não é visível, né? Essa interação não é visível. E o blob, gente, ele é uma maneira da gente tornar essa interação visível, né? de eu ver como esses objetos interagem entre si. Então, olha, eu vou sair da minha lousa agora e vou para o POV-Ray de novo, né? É um novo exemplo, agora não é mais aquele sólido de revolução, é sobre o blob que a gente está falando, né? E eu tenho um arquivo até semelhante ao anterior, onde eu estou mudando praticamente só o objeto. Então eu tenho um include, eu tenho um background, eu tenho uma câmera, eu tenho uma fonte de luz, e o objeto que eu quero representar é esse blob. Ok? Esse blob, pessoal, ele vai ser definido só por esferas. Nesse exemplo, só para começar, eu tenho duas esferas. Ok? E a primeira coisa que eu defino na hora de criar um blob é esse threshold, né? Ou esse nível de corte. E quanto maior for esse nível de corte, olha o comentário aqui, ó, quanto maior for esse nível de corte, menor vai ser a interação entre as partículas, menor vai ser a interação entre as esferas. E aí na sequência eu defino as minhas esferas. Notem que na definição de cada uma dessas esferas apareceu aqui, olha, além do centro, do raio e da textura, apareceu um outro parâmetro, né, que a gente não estava acostumado e que a gente vai usar só no blob, que é o que a gente chama de força dessa esfera. Tá? Então esse parâmetro ele mostra para a gente a força dessa esfera. Vamos mexer um pouco com isso para a gente ver o que acontece
e aí entender melhor esses parâmetros, tá? Então, olha, eu vou rodar o meu programa do jeito que ele está aqui, e olhem o que aconteceu. Aqui, olha, eu tenho uma das esferas, que é essa daqui que está centrada em 0,5 e 0, e aqui embaixo eu tenho uma segunda esfera, que é essa, né? Que está centrada em 0, menos 0,5 e 0. 0,85 é o raio dessa esfera, e 0,85 também é o raio dessa esfera aqui. Ok? E isso que apareceu entre as duas esferas é aquilo que eu chamei de interação que existe entre elas. E essa interação, pessoal, ela depende desse threshold. E lembra que eu falei aqui, olha, quanto maior for esse threshold, não queria tapar, mas quanto maior for esse threshold, menor vai ser a interação. Então, por exemplo, se ao invés de 0,7 eu colocar 0,8, eu aumentei o threshold, essa interação vai ser menor. Olha lá, ó, como diminuiu a interação. Se eu aumento ainda mais o threshold, olha lá, aquela ligação que havia entre as duas praticamente sumiu. Se eu coloco esse valor como sendo quase 1, ó, eu tenho simplesmente aquelas esferinhas lá e mais nada praticamente. Tá? Se eu faço o contrário, olha, primeiro voltando ao tamanho original, só para a gente manter em mente as proporções. Esse era o tamanho original, né? Se eu diminuo, se eu coloco 0,5, por exemplo, olha o que acontece. Olha como acontece, as coisas ficam bem mais intensas, né? E assim por diante, tá, gente? Então eu vou voltar ao tamanho original. Eu quero mexer agora para mostrar para vocês, olha, aqui na força, tá? E ao invés de 1, eu vou colocar 0,5, vou diminuir a força da primeira pela metade. Olha o que acontece. Ela praticamente sumiu, não é? Ela praticamente não apita mais nada. Se eu colocar um valor próximo de 1, olha como ela aparece. É muito sensível, tá? Isso é muito sensível. E aqui eu vou ajustando, então, portanto, olha, a força que uma esfera tem em relação à outra. O quanto uma puxa a outra, vamos falar assim. Bom, eu coloquei duas esferas só para ilustrar. Olha, eu vou colocar uma terceira aqui, ó. E essa terceira eu vou colocar no ponto 5 e 0. Então notem que, olha, essa esfera vai aparecer aqui, né? Deve aparecer aqui, ó. Vamos rodar o programa e ver o que acontece. A esfera está aqui, gente. Mas por que está aparecendo tão pouco da esfera? Porque eu coloquei mais gente interagindo entre si. Portanto, olha como o campo resultante mudou bastante. Lógico, né? Se eu aumento esse threshold, essa interação diminui. Tá? Até que eu tenha um limite onde essa interação vai tendendo cada vez a ir mais para um lado do que para o outro. Tá certo? Bom, eu vou voltar ao que era antes. Tá? Então, ponto 7 aqui. Vou tirar essa esfera que desequilibrou a interação. Vou rodar para mostrar como é que volta ao normal. Tá certo? E para ilustrar como a gente pode utilizar um blob, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Olha. Tomara que eu consiga rodar nesse software, só para a gente ver. Vamos rodar no outro software. Deixa eu aumentar um pouquinho. Que agora ficou melhor para vocês enxergarem, né? Eu acho que esse segundo aqui é igual ao primeiro. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele só está numa resolução um pouco melhor. Vamos rodar de novo. Então é isso, gente. Esse é o conceito de blob que eu queria mostrar para vocês. Tá? Ou seja, de objeto deformável e que eu posso usar para simular um fluido, para simular um campo de força, alguma coisa nesse sentido. Vou interromper o vídeo, já já eu volto. Até já.